Histórias de superação. Meu nome é Eduardo Tomazini e estou aqui do Ajustando as Velas para ajudar você a conhecer algumas histórias muito interessantes e te ajudar a ajustar suas velas. Então, hoje nós vamos falar sobre a história de uma mulher fantástica. O nome dela é Gerda Weissmann Klein. Essa é uma história assim fabulosa mesmo, fantástica, né? Em meio ao terror da Segunda Guerra Mundial, uma jovem de apenas 15 anos de idade encontrou forças, né, naquilo que parecia impossível realmente. E essa é uma história daquelas mais poderosas narrativas de esperança, resistência e amor que já foi contada. É uma história realmente muito difícil, muito complexa, mas que nos dá uma esperança e que nos ensina a ajustar nossas velas diante da tempestade. E ela passou por uma tempestade terrível, né? Gerda nasceu em 1924, na cidade de Bielsko, no sul da Polônia. Ela era filha de Julius e Helena Weissmann. Ela nasceu em um lar estável, amoroso, e ela tinha um irmão que ela adorava, que era o Arthur. Sua vida era como de qualquer outro adolescente: escola, amigos, enfim, sonhos. Ela era apaixonada por ler, né, livros, tal, apaixonada pela natureza também. Mas tudo mudou em 1939, quando a Alemanha, então, invadiu a Polônia. Assim que os alemães ocuparam Bielsko, né, lá na Polônia, a cidade dela, as leis antijudaicas mudaram a vida da família Weissmann da noite para o dia. Imagina, né, sendo invadido, eles eram judeus, né? A propriedade da família foi tomada, o Arthur, né, o irmão dela, foi levado embora, ela nunca mais viu, foi levado para um campo de concentração, de trabalho lá, e nunca mais ela teve notícia dele. E ele morreu, né, naquela época lá. A família, antes unida, começou agora a ser despedaçada, né? Aconteceu que ela foi separada dos pais, então ela não viu mais o irmão, não viu mais os pais. Aos 15 anos de idade ela estava totalmente sozinha. E em 1942, então, o horror chegou na casa dela, né? Chegou para ela, para a vida dela. Foi separada então dos pais e foi também para um campo de trabalho como o seu irmão foi, mas para um lugar totalmente diferente, né? A mãe dela, né, ela teve quando ela se separa dos pais, que só teve um simples aceno, assim, sabe, de despedida, né? E a mãe fez um pedido para ela, um pedido muito simples. Disse: seja forte. De fato, foi difícil. Gerda não sabia, mas seus pais seriam assassinados pelos nazistas. Então ela foi tirada e os pais foram mortos. O irmão foi morto e ela ficou sozinha. Gerda foi levada para uma série de campos de trabalho forçado, né? Onde ela trabalhou em condições brutais por 3 anos. Ela enfrentou fome, doença, trabalhos exaustivos e frio extremo. Mas mesmo nesses lugares encontrou algo que a manteve viva. Foi a amizade. Ela tinha uma amiga, ela encontrou uma amiga lá chamada Ilse, com quem ela dividia, né, as migalhas, né, de água, né, de comida, um pouquinho, né, de comida. Eles comiam muito pouco, tanto é que a gente assiste os filmes, né, as cenas reais, a gente vê as pessoas cadavéricas, assim, né, parecia realmente caveiras, né, de tão magras que elas ficavam por falta de comida. Mas cada palavra de esperança, né, uma tinha com a outra, então uma dava esperança para a outra, era a amizade que elas tinham. E aí essa amiga dela disse assim para ela: olha, a guerra vai acabar e nós vamos caminhar pela nossa rua novamente. Mas tudo isso teve um outro caminho, infelizmente isso não aconteceu.
E então, em janeiro de 1945, né, com o avanço do Exército Vermelho, que era da União Soviética, na época os nazistas eles iniciaram uma marcha das mais cruéis da guerra. Gerda e 2.000 mulheres foram obrigadas a caminhar mais de 600 quilômetros. Eu fiquei pensando em 600 quilômetros. 600 quilômetros é como daqui mais ou menos a Belo Horizonte, de São Paulo a Belo Horizonte. É muito longe, andando, mas não é só andando assim, num clima, né, tropical como é aqui no Brasil, era um frio intenso, era um inverno intenso, sem comida. Ela realmente resistiu. E no longo do caminho, centenas morreram, né? Pessoas iam morrendo, né? Iam morrendo no meio do caminho, 600 quilômetros, naquele inverno, neve, frio intenso, sem comida, sem abrigo direito. E aí então a amiga dela faleceu, dormindo, né? Na véspera da libertação. Gerda estava apenas algumas semanas da morte, quando finalmente algo aconteceu. Ela praticamente ia morrer, né? Ela já estava... Acho, bom, todo mundo morreu, toda a minha família, minha amiga. Quantas pessoas ela deve ter visto morrer, assistiu aquelas cenas horríveis. E aí então, algo aconteceu, né? No dia 7 de maio de 1945, um grupo de soldados norte-americanos encontrou um celeiro abandonado, cheio de mulheres famintas e à beira da morte. Então tinha acabado a guerra, e aí então os soldados americanos foram lá para ver, libertar alguém, ajudar. Um dos soldados se aproximou de Gerda e perguntou: você está sozinha? Quer dizer, você tem algum familiar, alguma coisa? Ela falou: você está sozinha? Ela respondeu: sim, estou sozinha. O nome dele era Kurt Klein, por isso o sobrenome dela Klein, né? Um imigrante judeu-alemão que havia perdido seus próprios pais para o nazismo. Os pais dele também haviam morrido. Na época do nazismo, né? Naquele momento, 2 sobreviventes se encontraram, não apenas da guerra, mas da dor mais profunda que seres humanos podem enfrentar. Então, os dois ali perderam as suas famílias, perderam aquilo que era mais precioso para eles, mas eles estavam ali, um encontrou o outro. E aí o Kurt Klein, então, cuidou da Gerda durante sua recuperação, porque ela estava extremamente fraca, doente, magra, né? E ele foi cuidando dela. E os dois acabaram se apaixonando e se casaram 2 anos depois, né, em 1946. 2 anos não, 1 ano depois eles se casaram e aí mudaram-se para os Estados Unidos, onde então construíram uma vida baseada em amor, compaixão e serviço ao próximo. Gerda, ela escreveu um livro chamado All But My Life, All But My Life, ou traduzindo, né, tudo menos a minha vida. E ela então relata, né, os comoventes relatos ali do Holocausto, o quanto ela sofreu e o que ela tinha de esperança, que na verdade, no lugar dela, eu acredito, se eu tivesse lá não teria tido tanta esperança, porque realmente ela só via pessoas morrendo. Foi uma coisa horrível. Mas ela conseguiu superar, quer dizer, ela conseguiu, né, vamos dizer assim, ajustar as velas dela, tadinha, diante daquela tempestade que praticamente ela se viu dominada, né, pela fúria dos ventos e pela tempestade, mas ela conseguiu ajustar suas velas diante daquela situação tão complicada. Então ela dedicou décadas dela para contar a sua história, né, para as pessoas e tal, para que o mundo nunca se esquecesse dos horrores da Segunda Guerra, né, especialmente do nazismo, para que ninguém esquecesse disso.
E ela passou a inspirar as pessoas a escolher a esperança, mesmo nas horas mais sombrias. Então ela fazia isso muito bem. Ela recebeu dezenas de honras, incluindo a Medalha Presidencial da Liberdade, a mais alta condecoração civil dos Estados Unidos. Ela recebeu das mãos do presidente, né, do próprio presidente dos Estados Unidos, essa medalha. E isso foi muito importante para ela. Gerda Weissmann Klein faleceu em 2022, não faz muito tempo, aos 97 anos. Mas a sua mensagem continua viva, né? E ela tem algumas frases interessantes. Ela diz: cada momento é um presente. A vida é preciosa, mesmo quando tudo parece perdido. A vida é preciosa, mesmo quando tudo parece perdido. A história dela não é apenas uma história de sobrevivência, é sobre a força extraordinária, né, do espírito, do humano, né, do desejo de viver e de servir, de ajudar. Foi muito interessante. Ela disse também uma frase que me toca bastante, ela disse: a esperança é a coisa mais poderosa que existe. Esperança. Essa simples palavra que nós precisamos ter na nossa vida. Se você está no meio da sua tempestade aí, que eu sei que você passa sempre, eu passo, e está tudo bem, faz parte da vida a gente passar, todo mundo passa por tempestades. Às vezes elas são mais fortes, às vezes menos, mas a gente sempre tem que estar ajustando as nossas velas. A gente sempre tem que estar, bom, o que eu posso fazer diante dessa tempestade? E mais do que isso, sabe? Eu já venho falando isso nos vídeos aqui, nessa nossa série, que além de você ajudar a si mesmo, ajudar os outros. Todo mundo que eu falo aqui, sempre as pessoas, elas, que nem a Gerda, né, aqui, Weissmann, ela ajudou outras pessoas. Ela escreveu o livro, ela dava palestras e ela falava do quê? De esperança. Ela falava do quê? De que a vida, né, como ela disse aqui, né, a vida é preciosa. Independentemente do que está acontecendo com você, tudo pode parecer perdido, mas a vida é preciosa. Cada momento da nossa vida é um presente. Então ela falava isso para as pessoas, então isso ajudava as pessoas. Está ajudando, me ajudou quando eu li a história dela, e sei que está ajudando você que está aí assistindo e ouvindo essa história. Precisamos ajustar as nossas velas para a gente continuar a nossa jornada rumo ao nosso destino final. Porém, nós precisamos ajudar os outros também a ajustar suas velas. Nós podemos fazer isso. E isso é importante. Sempre que você ajustar suas velas, procura olhar do seu lado direito, seu lado esquerdo, na frente, atrás, em volta de você. Será que tem alguém que está precisando de ajuda para ajustar suas velas? Então seja essa pessoa, né? Seja esse marinheiro, né, que já vem, né, passar, que já tem experiência, que já tem passado por tantas tempestades. Seja esse marinheiro que ajuda os outros também a ajustar suas velas. Te vejo no próximo vídeo.